fucking. Está acontecendo. Estão se digladiando dentro do Planalto, dentro do STF. Está havendo uma guerra interna, as tensões, os ânimos estão à flor da pele e você vai acompanhar tudo comigo aqui, trazido pelo nosso querido Gustavo Gayer. Peço para você ficar até o final, é muito importante para a gente saber cada passo que a gente tem que tomar agora. Nós temos que tomar a rua dia 1º de março, tem aí manifestações em todo o Brasil e nós precisamos pedir fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, fora corrupção, fora tirania e todas essas bandeiras, claro, né? Libertem Bolsonaro, anistia já. Essas são as nossas maiores lutas. Fique até o final, pessoal, vocês não vão se arrepender. E a única coisa que eu peço já de começo, se você confia no meu trabalho, deixa o like, o joinha já ajuda pra caramba. Se aparecer o botão de hypar, hype esse vídeo e compartilha ao máximo pra gente alcançar o máximo de pessoas. E vocês acham que é só isso? Não é só isso não. Ó, vou trazer um outro vídeo aqui sensacional que mostra o que está acontecendo lá dentro. Meus amigos, lá dentro tá tendo uma guerra está sendo travada, tá tendo muita confusão, muito corre-corre, e é isso que nós queremos, que a justiça aconteça. Muitas das vezes eles viram nós do lado de cá desesperados, nós aqui estávamos sendo perseguidos, agora é um mordendo o rabo do outro lá dentro, e isso é maravilhoso. Bom, peço para você deixar o like, compartilhar se você ainda não compartilhou e vamos acompanhar mais esse vídeo sensacional. É impressionante como realmente não existe gratidão entre criminosos. Imprensa brigando com o STF, STF brigando com Lula, Lula brigando com o STF. Há pouco tempo atrás, todos criaram um consórcio para derrotar Bolsonaro, destruir a direita e criar a tal democracia relativa. Veja o que está acontecendo. A imprensa que criou o monstro Moraes, né, o grande censurador e ditador, agora é o que mais bate nele devido ao contrato do Moraes com a esposa e o que o Moraes tem feito com o pessoal da Receita Federal. STF tira o Lula da cadeia, coloca ele na presidência, censura a direita também, e agora como que o Lula demonstra gratidão? Primeiro, Moraes está suspeitando que é o Lula que está por trás, ou o governo Lula que está por trás desses vazamentos, né, que estão destruindo sua reputação. E agora está confirmado que o Lula realmente está entregando o Toffoli de bandeja. Lula quer sacrificar o Toffoli para tentar diminuir a sua rejeição no período eleitoral. E ele tem tomado algumas decisões que só mostram desespero. Primeiro, essa escola de samba Acadêmicos de Niterói, que ele foi lá, participou, para ele ter liberado aquilo, é porque ele realmente já está considerando a possibilidade de não se reeleger. Ele já está vendo que a reeleição dele é quase nula de probabilidade. Então ele vai tentar fazer o que for possível, inclusive colocar debaixo do tapete os escândalos de corrupção. E o alvo dele agora, que ele mesmo disse que foi uma traição, é com o Dias Toffoli. Eu vou falar para você, nenhum ministro da nossa Suprema Corte jamais esteve numa situação tão indefensável quanto Dias Toffoli. Por isso que eu acho que Dias Toffoli, apesar das nossas diferenças, eu acho que está na hora de você botar a boca no trombone e falar o que o Lula realmente fez ao longo da sua carreira. Olha a matéria que saiu agora. E aí vale a gente olhar também para o que está circulando em torno de outra figura, o presidente Lula. Eu apurei com alguns aliados do presidente, pessoas muito próximas com as quais ele tem conversas mais individuais, mais informais. Qual que é o sentimento de Lula em relação a toda essa situação? E o que eu ouvi é que ele enxerga como algo parecido como uma traição altíssima, foi esse o termo usado por um interlocutor, a forma como Dias Toffoli se portou durante todo esse processo. O que foi relatado... Não é porque Dias Toffoli não quis investigar, é porque o Dias Toffoli deixou todo esse escândalo alcançar o Lula, entendeu? Lula acha que o Dias Toffoli tinha que ter se sacrificado. Para mim, por mais de um aliado do presidente, é que Lula está magoado, está decepcionado, enxerga toda essa polêmica do caso Master como um problema
para o governo, do qual ele não precisava neste momento. Lembrando, a gente está na largada de um ano eleitoral e que tudo o que aconteceu, principalmente aquela insistência do ministro em permanecer na relatoria do caso a qualquer custo, a forma como ele conduziu uma série de decisões polêmicas, aumentando a repercussão política em cima desse episódio, que tudo isso joga ainda mais lenha numa fogueira que já não andava lá muito apagada, porque a relação entre Toffoli e Lula já vem profundamente prejudicada de muitos anos atrás. Para quem não se lembra, quando Lula esteve preso durante as denúncias da Operação Lava Jato, o irmão dele faleceu. E foi uma decisão do ministro Dias Toffoli que, na prática, acabou impedindo que Lula participasse do velório do irmão dele. Lula demorou anos para perdoar Dias Toffoli por conta disso. Algum tempo atrás, os dois tiveram uma reunião, tiveram uma conversa e selaram uma trégua, voltaram a dialogar. Então, um aliado do presidente Lula, especificamente, mencionou para mim um incômodo muito grande com essa ideia de que Lula teria perdoado e agora tem que amargar mais desgastes por conta das atitudes de Toffoli. Desgastes porque foi Lula que escolheu o Toffoli, lembre-se disso, e quer botar mais 2 no STF agora. Lembrando, o governo federal tem procurado se descolar do caso Master, mas a própria figura do magistrado, de Dias Toffoli, acaba estabelecendo uma espécie de vínculo com o Palácio do Planalto por conta de Toffoli ter sido indicado para o Supremo Tribunal Federal por Lula e de ser uma figura com forte trânsito dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, já foi advogado do partido lá atrás, parte dessa experiência. Mais ou menos como o Zanin. O levou ao Supremo Tribunal Federal. E há um temor bastante expressivo de que isso tudo seja explorado na campanha presidencial. E eu achei interessante um detalhe aqui, ó, peraí. E aí, vale prejudicar. Relatos de amigos do petista citam mágoa e até palavrões. Lula xingando Toffoli e dizendo que ele é um traidor. Toffoli numa situação indefensável. Toffoli, aqui é um recado para você, irmão. Lula tá te sacrificando, tá? Lula vai querer te sacrificar, cortar sua cabeça, tirar você do STF no período eleitoral para se posar como um cara contra a corrupção. Porque agora ele é visto, né? Esse governo é visto como corrupto. A percepção da corrupção aumentou vertiginosamente no Brasil. Então, na cabeça do Lula, se ele contribuir para te destruir, ele é um cara que está lutando contra a corrupção, porque o Toffoli é visto hoje no Brasil como um cara corrupto. 10 encontros com o Vorcaro, recebeu dinheiro e toda essa baderna que o Toffoli fez aí nesse período que ele estava à frente da relatoria do caso Master. Então, Lula não tem lealdade e nem gratidão. Sabe por quê? Toffoli foi um dos ministros que, primeiro, foi o ministro que criou o inquérito das fake news que censurou os opositores do Lula. O inquérito das fake news que derrubou centenas, milhares de perfis no período eleitoral. O inquérito das fake news é o inquérito que mais ajudou o Lula na história. Ele abriu de ofício, entregou na mão do Alexandre de Moraes. Lula não tem gratidão. Toffoli votou para que o Lula fosse descondenado. Lula também não tem gratidão. Então, para o Lula é assim: se não fizer exatamente tudo do jeito que ele manda, tudo, você é um imprestável e você não merece existir. E o alvo agora não é só Toffoli. Pelo que tudo indica que a gente está analisando, o Alexandre de Moraes, porque eu acho que o Lula vê o Alexandre de Moraes como uma pessoa incontrolável, e então o Alexandre de Moraes agora também está sofrendo as consequências de ter apoiado um ladrão criminoso, ter tirado ele da cadeia e colocado na presidência. Lula quer dominar o STF. Para fazer isso, ele vai ter que cortar algumas cabeças. Brigadão por você ter ficado, chegou até o final do vídeo, mas eu peço para você que ainda não deixou o like, deixa o like, é importante. Compartilha com 1 ou 2 patriotas para que a gente possa unir o grupo, para que a união seja realmente a nossa força para vencer todos os obstáculos. Chegou até o final? Para eu saber que você chegou até o final e que você se importa com o Brasil e se importa com o Bolsonaro, coloque aqui embaixo: libertem Bolsonaro. Coloca aqui nos comentários: libertem Bolsonaro, anistia já. Por favor, eu peço para vocês, tá? Também continuem em oração, o capitão precisa muito de nós nesse momento. Muitos abandonaram Jair Messias Bolsonaro, mas nós nunca vamos abandonar o maior líder da direita, o único líder da direita no Brasil e que deu a sua vida, está dando a sua vida a cada dia por essa nação. Não podemos esquecer do guerreiro Jair Messias Bolsonaro.
Te encontro no próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.